No último dia da festa, o mais solene, Jesus, em pé, proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós começamos a contemplar o mistério do Pentecostes através daquilo que marcou, de certo modo, no início da história humana, o contrário do que foi o Pentecostes. De fato, a gente escutou o relato da Torre de Babel. Torre de Babel, ela é o símbolo da soberba religiosa do ser humano. Porque a gente sabe que onde existiu um grupo de seres humanos, não importa o mais isolado ou mais primitivo que fosse, sempre foi encontrado com alguma fé, com alguma religião, alguma forma de relação com aquilo que não se vê, mas que de alguma forma a nossa inteligência, nosso coração, que foi feito para Deus, descobre. Isso é algo impossível de tirar do ser humano. Me lembro, quando eu estudava em Roma, eu escutei um relato de uma moça que era lá do Cazaquistão, que é um país que fica entre a Rússia e a China. E ela contava que quando ela era adolescente, o governo da época nomeou ela como uma guardiã do ateísmo. Ela devia prestar atenção se na escola, se na família, se entre os amigos dela tinha alguém que acreditasse em Deus. E se ela encontrava alguém que acreditava em Deus, ela tinha que denunciar para o governo, porque o governo professava o ateísmo oficial. Então, e um dia ela encontrou a avó dela rezando o terço. Aí teve aquele drama assim, né? Ela chegou para a avó dela e disse assim: vó, você não pode fazer isso, é contra a lei. Eu teria até que te denunciar às autoridades, né? Eu não vou fazer isso, mas, por favor, não, pelo menos na frente dos outros, evita rezar, né? Então, ela conta que um dia ela estava sozinha no quarto dela, deitada na cama, olhando para o teto do quarto, e de alguma forma misteriosa, que ela não sabe explicar, ela sentiu a presença de Deus. Ela que tinha sido ateia a vida toda. E ela experimentou isso e disse: Deus está aqui. Então Ele existe, é de verdade. E aí ela ficou aquilo assim, mas eu era ateia, não acreditava, nunca rezei da minha vida. O que a gente fala para Deus? O que a gente reza para Ele? Não sei nenhuma oração. Aí ela lembrou daquele dia que ela viu a avó dela rezando
E ela lembrou de uma palavra da oração, porque essa palavra era sempre repetida. Adivinha que palavra era essa? Que a gente sempre repete na oração. Amém. Então, ela disse, bom, eu só sei dizer uma palavra para Deus. Porque ela não sabia que você podia falar, conversar com Deus com as suas próprias palavras. Ela achou que tinha que ter alguma palavra oficial para falar. E ela disse assim, bom, eu só sei essa única palavra. Então, naquele momento ela se dirigiu a Deus e disse para ele, amém, 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 amém. Única palavra que ela sabia dizer. E ela experimentou ali uma paz, uma alegria que ela nunca tinha experimentado na vida. Então, essa é a experiência universal do ser humano. E por causa dessa experiência existem as formas de organizar essa experiência na comunidade humana, que são as diversas formas da religião. Essa religião, ela tem esse dilema de fundo dela, essa ambiguidade, porque o ser humano quer falar com um Deus que ele não conhece, e tenta se dirigir a Deus, mas tenta fazer isso com as próprias forças humanas. E o símbolo mais claro disso é a Torre de Babel, quando o povo do atual Iraque, um dos grandes berços da civilização ali, o reino da Assíria, depois foi da Babilônia, depois foi da Pérsia. Ali eles descobriram essa grande invenção que é o tijolo. Ou seja, não preciso mais rebentar pedras para fazer um edifício. Eu mesmo posso criar as minhas pedras. Se eu faço um molde de barro e jogo no fogo, aí fica duro que nem a pedra. Aí eu posso fazer construções com isso. E é interessante quando em Israel querem fazer algum altar para Deus, nunca fazem altar de tijolo, porque ele é o símbolo da obra humana. Ele tem que ser feito com pedras escolhidas, ou seja, uma pedra que não é talhada, que nunca foi talhada por ninguém. Ela tem que ser encontrada do jeito que ela é, que ela está ali, para ser colocada no altar de Deus. Porque ali ela não foi tocada por mão humana. E o problema das religiões é esse, o problema da mão humana, o problema do tijolo. Então, eles começaram a dizer assim, bom, agora que a gente já sabe fazer o tijolo, que é que vai nos deter agora? Não tem mais limites para o ser humano. Então nós vamos fazer uma torre tão alta, mas tão alta, que vai chegar até o céu, chegar até onde Deus mora. Nós vamos invadir o céu com a nossa tecnologia. E claro que esse projeto do Testamento anuncia que ele vai estender uma ponte, vai estender um caminho entre ele e o ser humano. E que aparece naquele sonho de Jacó, que ele sonha e vê uma escada que vai desde o céu até a terra e vê os anjos subindo e descendo por essa escada. Quando Jesus encontra os primeiros discípulos, ele diz para eles essa frase que pode nos parecer estranha se a gente não lembra do sonho de Jacó. Ele diz assim: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, ele, Jesus, é esse caminho que vem lá do céu até a terra, vem de Deus e vai até nós.
Então, enquanto todas as religiões querem ir do ser humano até Deus, a fé e o anúncio do Evangelho justamente anunciam isso, que Deus é que veio ao nosso encontro, Ele que veio até nós. E essa vinda dele até nós, ela, de uma certa forma, ela se completa e ela encontra a sua expressão no dia de Pentecostes. Vejam que o episódio da Torre de Babel termina de uma forma desastrosa, porque os homens não se entendiam. Antes falavam todos a mesma língua, e depois vão falando cada um de um jeito, e depois já não se entendem mais. Então, claro, a gente não vai comparar isso com os estudos linguísticos, né? Mas os estudos da língua dizem mais ou menos isso, né? Que teria existido uma língua primitiva de todo o ser humano, de todos os seres humanos. Depois ela foi variando. Bom, mas enfim, termina o episódio de Babel com a confusão das línguas. Então eles não podem continuar construindo a torre porque eles não se entendem mais o que um fala para o outro, né? E aqui em Pentecostes acontece justamente o contrário, né? O Espírito Santo vem do alto e desce sobre eles. Faz o trajeto contrário, não o de baixo para cima, mas de cima para baixo. E instaura entre eles uma língua que todos são capazes de entender. Então eles saem da sala onde eles tinham se reunido em oração junto com Maria e começam a louvar a Deus. E todas as pessoas que estavam em Jerusalém, na festa, porque Pentecostes também era uma festa judaica, que vinham de todas as partes do mundo conhecido da época, que falavam muitas línguas diferentes, todos escutavam os apóstolos e entendiam o que eles estavam dizendo. Porque todos falam uma nova língua. E essa língua é a língua do amor, a língua da comunhão. É tão interessante, quando eu tive também, no ano 2000, eu estava em Roma, e lá aconteceu, era o jubileu do ano 2000, e aconteceu a Jornada Mundial da Juventude naquele dia. Eu fui no dia da abertura, também no dia do encerramento, e eu encontrava aqueles jovens que vinham de toda parte do mundo, e eles não estavam falando inglês para se entender. Eles estavam falando a sua própria língua. Mas você olhava eles todos juntos, conversando, dando risada, brincando, cantando juntos, tocando instrumentos, juntos. E você dizia, como é possível isso? Eles não entendem a língua um do outro? Que um americano vai entender do polonês? Não entende nada. Mas, no entanto, eles estavam todos juntos se alegrando, porque tinha uma coisa que unia eles. E essa coisa, justamente, não é uma coisa, né? É a pessoa do Espírito Santo derramado no coração deles. Fazia com que qualquer barreira entre eles se tornasse irrelevante, desaparecia, ficava invisível. E eles ali eram um só, como se tivessem sido amigos a vida inteira. E realmente eles eram amigos a vida inteira, só que eles não se conheciam. Eles eram amigos a vida inteira porque estavam unidos no mesmo Espírito, que a gente recebe no dia do nosso batismo. Então, irmãos e irmãs, esse é o milagre
do Pentecostes, né? É a Torre de Babel ao contrário. Já não é mais a obra da soberba religiosa do ser humano, mas é o puro dom de Deus que se derrama sobre eles e cria essa comunhão que é a própria comunhão no seio de Deus, a comunhão divina. Pensamos, irmãos e irmãs, que esse mesmo Espírito que foi derramado em nós por essa água viva que brota do coração de Cristo, como a gente escutou no Evangelho, né? E que a gente recebeu no nosso batismo, que esse Espírito que a gente recebeu, a gente acolha ele cada vez mais na fé, a gente cada vez mais descubra na oração as riquezas desse dom que nos foi dado. E aí o Espírito Santo vai cumprir aquilo que diz no Salmo, né? Envias o teu Espírito e renovas inteiramente a face da terra.